todo mundo sabe que nunca é tarde para se conhecer novos lugares, novas pessoas, novas companhias, novas amizades, e que também nunca é tarde para se conhecer um novo personagem. Nesse caso, eu estou falando de Adam Wilde, um personagem da Bonelli, da Sérgio Bonelli Editora, que só pelo fato de ser da Bonelli você já pode ter certeza que vai ser alguma coisa boa. Criado por Gianfranco Manfredi, o mesmo criador de Mágico Vento, Face Oculta, Mujico, Shanghai Devil, todos eles já publicados aqui no Brasil, e que a editora Saikan, como estreia, está publicando esse personagem aqui no Brasil. Cara, com certeza eu sabia que ia ser um tiro certo, e foi. Eu vou comentar um pouquinho desse personagem, Adam Wilde, para você ter mais ou menos noção de como é bom esse personagem e as histórias que envolvem ele. Bora lá! Vocês devem estar mais ou menos percebendo que a minha voz está um pouco diferente, né? Um pouco afanhada esse negócio. Cara, mudança de tempo, um calor, o tempo mudou, choveu, caiu um pouco a temperatura, subiu de novo. Cara, eu tenho alergia a esse negócio, me arrebenta, fico resfriado, o nariz escorre, tampa tudo. E vamos lá, vou tentar falar de um jeito que dê para entender, mas a voz vai ser um pouquinho estranha. Antes de tudo, deixa eu comentar uma coisa. Esse aqui não é o primeiro quadrinho publicado de Adam Wilde, publicado aqui no Brasil. É a editora Saikan que está publicando tudo dele aqui. Já foi publicado, inclusive, o segundo volume. Eu já li os dois. O terceiro e o quarto, né, ambos eles, todos eles, com campanhas no Catarse. O terceiro e o quarto já teve a campanha encerrada. Já apoiei, estou esperando chegar. Então, meio que eu estou um pouquinho atrasado para falar desse personagem. É porque eu estou muito atrasado nas minhas leituras. Quando eu peguei primeiro, me empolguei tanto, já li logo o segundo e falei assim, agora está na hora de já posso pelo menos comentar um pouquinho, que vai ver que eu já posso falar um pouquinho dele. Então vamos lá. Esse primeiro volume aqui, nós temos as 4 primeiras histórias de Adam Wilde, onde nós conhecemos ele, onde ele é apresentado, tudo direitinho. E aqui, nesse segundo volume, outros 3, ou seja, aqui nesses 2 encadernados nós temos as 7 primeiras edições das 26 que foram publicadas lá na Itália em 2014. Adam Wilde é um personagem, as suas histórias foram encerradas lá e agora está chegando no Brasil para a editora Saikan. Cara, por se tratar de Gianfranco Manfredi, por ser criado ele, então a gente já tem mais ou menos noção de como foi estudado para o autor criar ele. Ele tem uma semelhançazinha com Face Oculta, né? Se você já leu, você vai mais ou menos entender o que eu estou dizendo. As histórias de Adam Wilde se passam na África, assim como boa parte, né, das histórias de Face Oculta. Só tem uma diferençazinha. Por quê? A história de Face Oculta é um pouco mais localizada em determinada parte da África. Aqui não, vamos dizer que a gente vai conhecer um pouco do continente inteiro. São vários países que a gente vai conhecer que o Adam Wilde, nossa, tá demais, vai passar e vai nos apresentar. Aqui a gente vai na época de 1800, com a escravização da África, né, dos africanos ainda no auge, mesmo já tendo sido proibido. Porém, a comercialização. Porém, Adam Wilde é vamos dizer assim, um aventureiro escocês anti-escravista que adotou a África como sua morada e que ele vai combater os escravizadores, vamos dizer assim, da população. Eu tenho que botar sempre dar várias pausas aqui para poder respirar. Vamos lá. Adam Wilde não é aquele herói, né, que a gente conhece. Se você lê texto e tal, você vai ter mais ou menos noção disso aqui que eu vou dizer agora. Ele não é aquele personagem perfeito. Nunca disse. Ele tem, né,
Ele dá os seus modos de vez em quando, mas nada que tire a sua imagem como uma pessoa que realmente luta por uma coisa correta. Muito bem, beberrão, faz as merdinhas dele e tal, dá as fugidinhas aqui e ali. Cara, um herói totalmente, vamos dizer assim, humano, nada muito sobrenatural. Nesses 2 primeiros volumes do personagem, a gente pode, assim, a gente tem uma diferençazinha, vamos dizer assim, na parte cronológica, não sei se posso dizer assim, mas vamos lá. A cronologia dele é certa, mas o que eu vou dizer aqui é o seguinte. Nesse primeiro volume aqui, a gente tem a história já, além da apresentação do personagem, a gente vai ver um conde, né, que vai contratar os serviços de Adam para poder correr atrás de algo valiosos pela África e tudo, para fazer essas expedições. Um inimigo, né, que é assim como ele, aventureiro, só que ele escraviza. Adam Wilde é totalmente o contrário. E sendo apresentado uma princesa de uma tribo que vai conquistar o coração do Adam Wilde. Só que a mulher é bem brabinha, bem durona e não vai dar esse mole que ele está acostumado. Aqui, no primeiro volume, que a gente tem as 4 primeiras edições, a gente tem vamos dizer assim, uma história bem linearzinha, vamos dizer assim. Acaba uma edição, começa a outra e é praticamente a continuação da mesma história nesse volume aqui que tem 400 e... Vamos lá? 390 páginas, né? 490 páginas de história. O interessante é que em cada edição, no início de cada capítulo, nós temos um textozinho, uma introduçãozinha, explicando mais ou menos do que se trata a edição que você vai estar lendo. Em todas elas tem a capa original e um textozinho introdutório para você mais ou menos se entender o que vai acontecer. E claro, no final, nós temos sempre extras, que isso aqui para mim sempre gosto muito, sempre enriquece demais a edição. Eu sempre digo que os extras, dependendo do momento que você está lendo, ou antes ou depois de você ler o quadrinho em si, ele vai sempre te dar uma informaçãozinha a mais para você compreender, para você entender do que está se tratando aqui o quadrinho. Aqui nesse segundo volume, nós já temos 3 aventuras distintas, né, em 3 locais diferentes da África, num que não esteja fora da cronologia, né, da parte linear da história, não. Aqui no primeiro volume tem praticamente a participação dos mesmos personagens numa história só, né, num único volume. Aqui não, aqui nós temos 3 aventuras separadas, com personagens diferentes, que no final de cada história a gente vai ter praticamente o grupo se reagrupando novamente, seguindo viagem. O mais interessante, né, dessas histórias de Adam Wilde aqui que se passa na África, é porque o Manfred, ele sempre estuda muito antes dele construir o seu personagem. Então, todas essas edições aqui que a gente tem de Adam Wilde, cara, a gente conhece muito sobre a tradição africana, seus costumes, cada tribo, o dialeto de cada uma. Cara, as lendas envolvidas, cara, é muito interessante. Inclusive aqui nesse volume 2, nós temos uma história bem legal, que é o pesadelo da girafa. Cara, que parada maneira. São espíritos de girafas, né, que atormentam uma determinada pessoa, que é amigo do Manfred, que é amigo do Adam Wilde. Cara, porra, são histórias legais demais. Eu tenho que pedir desculpas por esses vários cortes que eu dou no vídeo, porque às vezes eu tenho que dar uma puxada no ar e fica complicado de falar porque o nariz tá entupido mesmo. Mas enfim, 2 volumezinhos de Adam Wilde, já publicado aqui no Brasil pela editora Saikan. O 3º e o 4º já estão chegando, não vejo a hora de chegar para matar logo os 2 de uma vez. A própria editora Saikan já está publicando outros quadrinhos, não são exclusivamente de Adam Wilde, mas também, pelo que eu vejo o pessoal comentando, que eu vejo as publicações e tudo, o que a editora vai comentando aos pouquinhos e tal, que inclusive está em campanha no Catarse, cara, também ela tá vindo com o pé na porta aí para se manter no mercado. Galera, videozinho comentando um pouquinho desse personagem. O
personagem da Bonelli. Caso você não conheça a Bonelli, pega qualquer publicação de olho fechado, leia, que eu sei que vai gostar. Já conhece a Bonelli, mas não conhece o personagem, mesma coisa, pode pegar. Você consegue, né, todas as edições nas campanhas que tem da editora Saikan, que eu tenho certeza que vai gostar muito. Galera, foi um prazer enorme fazer o vídeo para vocês. A respiração tá difícil, tá puxando, mas vai. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Cara, é muito bom sempre você conhecer personagens novos, como dessa vez aqui. Tchau, tchau. Fui.